Aleluias, para estar ministrando aí no culto de ação de graças. Aleluias, trago um forte abraço do meu pastor Paulo Eduardo, a qual estamos aqui hoje debaixo da tua bênção. Aleluias, para adorarmos o nome do Senhor. Pastor Rony foi um canal de bênção em minha vida, na vida da minha família, porque no momento em que eu já tinha desistido do meu chamado, aleluias, Deus usou ele para ir atrás de mim, aleluias, e hoje, se eu continuo fazendo a vontade de Deus, primeiramente é porque Deus prometeu, e se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E em segunda, minha gratidão é pelo pastor Rony e pela tua esposa, irmã Rafaela, a qual, no momento em que nós mais precisamos, eles foram um canal de bênção em nossas vidas. Tenha um feliz aniversário, meu pastor. Saiba que o Senhor sempre fará parte da minha vida, da vida da minha família, do meu ministério. Aleluias. Evangelho de João, capítulo 11, versículo de número 25 e 26. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisto? Podeis assentar glorificando o nome do Senhor. Aleluias. Pregamos semana inteira, então está faltando um pouco de voz. Aleluias, mas fica ligado aí, porque Deus vai falar contigo nesta noite. Aleluias. A Bíblia, uma introdução que eu sempre dou, quando eu prego o Evangelho de João. O Evangelho de João é um dos evangelhos a qual eu mais admiro e eu mais me represento com ele. Cada um tem uma passagem, um livro da Bíblia que gosta mais. E o que eu mais gosto e me sinto à vontade para pregar é o Evangelho de João. Existem 4 evangelhos. Os 3 evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas. E o Evangelho de João. Por que sinóticos? Porque tudo que encontramos em Mateus, também encontramos em Marcos e também encontramos em Lucas, mas de uma forma, com uma escrita diferente. Mas João é uma peculiaridade, porque muitos textos que encontramos no Evangelho de João, só encontramos em João. É interessante sabermos que cada evangelho foi escrito para um povo diferente e para retratar ou apresentar a figura de Cristo de uma forma para que o povo pudesse entender quem ele era. O evangelista Mateus, quando ele escreve o teu evangelho, ele escreve para os judeus. E o intuito do teu evangelho era retratar Cristo como o rei dos judeus. O evangelista Marcos, ele escreve o teu evangelho e o intuito era retratar Jesus como o servo fiel, aquele que veio para servir e não para ser servido. Já o evangelista Lucas, ele retrata Cristo como o homem perfeito, aquele que veio como 100% homem e 100% Deus, mas em momento algum ousou da tua divindade para passar pelas adversidades humanas. Mas o evangelista João,
ele escreve o teu evangelho em um tempo que estavam tentando denigrir ou desvalorizar o nome de Jesus. Então, quando João escreve o teu evangelho, os evangelhos sinóticos já rodavam há quase 40 anos sobre a terra. E só depois vem o evangelho de João, porque uma falsa doutrina estava surgindo dentro da igreja. O gnosticismo estava tomando certa forma dentro da igreja, e João escreve o teu evangelho direcionado para a igreja de Cristo. Independente se ela estava na Ásia ou se estava em Israel, mas ele agora queria trazer este evangelho para provar que Jesus era o Filho de Deus, e que não era somente o Filho de Deus, mas ele era o próprio Deus. Ele inicia no teu capítulo de número 1, dizendo: no princípio era o Verbo. Primeira coisa, João estava falando, ele é o próprio Deus, porque no princípio ele já existia. Quando que é o princípio, pastor? Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Princípio de tudo, a criação. João estava falando, antes mesmo de nós existirmos, antes de José e Maria existir, antes do nosso pai na fé, Abraão, existir, ele já existia e já estava ao lado do trono. Ele estava falando, eu estou falando não de um Deus que os gnoses estão tentando explicar, não, em um Deus agora que é só Espírito, Deus que eu estou falando. Ele é Espírito, ele se fez carne e ele habitou em nosso meio. Entenda algo, eu vou ainda um pouco mais além, porque ele estava falando, olha só, lá no princípio, no Éden, aleluias, Deus, ele vai dizer, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E quando o homem agora ele é feito, a palavra de Deus vai dizer que Deus, ele sopra o fôlego. E o Deus a qual nós servimos, ele é um Deus eterno. Por isso Isaías vai chamá-lo de o Pai da eternidade. E o que vem da eternidade é eterna. Então, quando Deus ele sopra a vida sobre nós, não era uma vida comum, igual tinha um animal, um leão, uma onça, não. A vida que ele soprou sobre as narinas de Adão era uma vida eterna. Mas com o passar do tempo, o inimigo, ele tenta tirar. E ele acha que até conseguiu. Mas João ele vai dizer, no princípio ele era o Verbo. Então Jesus agora, desde lá da criação, ele nasce, ele cresce, ele morre na cruz do Calvário, e ele vai dizer, está consumado. Ele agora, é interessante que no original esse está consumado, Jesus ele estava falando, ei, o inimigo achou que tinha conseguido tirar aquilo que era eterno da humanidade, mas Jesus agora ele dá a tua vida na cruz do Calvário, para quê? Em João capítulo 3, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, João estava dizendo, ele estava no princípio, ele veio, ele nasceu, e ele devolveu para mim e para você aquilo que o inimigo tentou tirar lá no Éden. Ou seja, aquilo que vem da eternidade, ela é eterno. É Deus falando, ei, a tua família foi Deus que te deu, eterno. Se veio da eternidade, é coisas eternas. Mandará para João ele vai dizer, ele é o próprio Deus, porque no princípio ele já estava com Deus. Por isso ele diz, no princípio era o Verbo.
Nós não o conhecíamos, mas nós sabíamos que ele já estava lá. João agora ele vai dizer: e o verbo estava com Deus. Esse estava com Deus, esse estava no grego, a palavra é prostonteon, que significa face a face com Deus. Então, o intuito do Evangelho de João, pastor Rony, era provar para a igreja que Jesus era o próprio Deus, não aquilo que o gnosticismo que estava entrando na igreja estava tentando falar, que ele não era o próprio Deus, que ele era apenas um espírito, que ele era apenas algo agora que tinha vindo do céu e habitado em meio ao povo. Mas não, quando agora João escreve o teu evangelho, ele falava, o intuito de João era o quê? Provar que ele é o próprio Deus. E essa palavra no grego, prostonteon, ela bate o martelo. Por quê? Porque se estava face a face com Deus. É interessante que João estava querendo falar, homem ele não era. Porque lá em Êxodo, Deus fala para Moisés que homem nenhum é digno de olhar a minha face e permanecer vivo. Então sabemos, João estava falando, ele não era um homem comum. Porque homem não pode estar face a face com Deus. Deus fala para Moisés, Moisés, vira aí para lá, porque eu vou passar, e você só vai me ver passando de costas. Porque homem nenhum é digno de ver a minha face e permanecer vivo. E sabe o que é interessante? João agora ele estava falando face a face com Deus. E olhando na Bíblia, sabe o que é que eu vi? Lá em Isaías capítulo 6, aonde Isaías tem um verdadeiro encontro com Deus. Isaías inicia falando que ele olhou e ele viu Deus assentado no mais alto e sublime trono. Mas ele vai dizer que havia alguns seres espirituais, serafins, que voavam em volta do trono, dizendo, santo, 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 a terra está cheia da tua glória. E quando eu olhei para esse contexto, Isaías ele vai falar que eles tinham 3 pares de asas. Quantos pares? Com 2 ele tampavam os pés, com as outras 2 eles voavam, e com as outras 2 eles tampavam a tua. Eles voavam em volta do trono, mas não olhavam na face de Deus. Que é isso, pastor? Heresia não é Bíblia. Pode abrir Isaías capítulo 6. Eles ainda estão neste momento andando em volta do trono, dizendo santo, 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 mas eles não olham na face de Deus. Então quando João fala que ele estava face a face com Deus, João estava falando, ele não era homem, porque homem não é digno de olhar na face de Deus, e também ele não era algum ser ou alguma criação celestial. Por quê? Porque também os serafins, os querubins, eles voam em volta do trono, mas eles não olham na face de Deus. Olha que interessante. Então quando João vai dizer que ele estava face a face com Deus, ele estava querendo dizer, ele não é somente o filho de Maria, ele não é somente o filho de José, ele não é nenhum anjo, nem nenhum arcanjo, não, ele é o próprio Deus, e ele já está aqui hoje nessa noite. Eu já posso sentir ele aqui, eu já posso. João estava falando, ele é o próprio Deus, ele é o Deus, ele não é somente o carpinteiro, não, ele é o Deus, o Messias Salvador, o libertador, o leão da tribo de Judá, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que há de vir, e aquele que está aqui hoje nessa noite, dizendo, eu posso mudar.
O Verbo se fez carne. E ele veio. O contexto a qual eu li hoje, nessa noite, é bem conhecido. E só encontramos no livro de João. Por quê? Porque é somente no livro de João que Jesus revela um dos atributos divinos que só foi revelado lá em Êxodo. Que atributo é esse, pastor? Moisés no Monte Horébio recebe agora a ordem. E chega o momento em que ele pergunta: quando me perguntarem o teu nome, o que eu falarei para eles? É interessante sabermos que Moisés não foi criado em meio a uma cultura judaica, em meio a uma cultura egípcia. Então, na cultura egípcia, tem um Deus para cada área da vida. Mamon, o Deus da riqueza. Asterotes, Deus Sol, Deus Lua. Ou seja, cada área da vida terrena, eles acreditavam que tinha um Deus que tomava conta. O Deus que tomava conta da colheita, o Deus que tomava conta da chuva, um Deus que tomava conta do sol. Eles acreditavam que cada Deus era responsável. Por isso que quando agora Moisés fala para ele: quando me perguntarem o teu nome, o que eu falarei para eles? Moisés estava perguntando no original: em qual área que o Senhor atua? Aí Deus responde para ele: quando perguntarem o meu nome, fale para eles que o eu sou me enviou a vós. Ele estava falando o que para Moisés? Estava falando: Moisés, entenda algo. Eu não atuo em uma área específica. Eu atuo em todas as áreas. Ele estava falando para Moisés: Moisés, quando vocês estiverem agora perdidos, e agora eu vou abrir o mar. Por quê? Porque eu sou o dono do mar. Quando vocês estiverem sede, eu sou a água que vai sair da rocha. Quando vocês estiverem fome, eu sou o maná que vai cair do céu. Quando vocês estiverem frio à noite, eu sou a coluna de fogo que estará no meio de vós. Quando estiverem muito calor diante o dia, eu sou a nuvem de glória que os acompanhará. Ou seja, Deus estava falando: eu sou tudo aquilo que você precisa. Deus se manifesta como grande eu sou em Êxodo, pela única vez no Antigo Testamento. E agora só lá no Evangelho de João, Jesus vai se revelar como o eu sou. Aleluias. Pastor, quando todas as portas se fecharem diante de ti, Jesus falou: eu sou a porta. Quando estiverem perdidos, eu sou o caminho. Quando estiverem vivendo uma vida enganosa, eu sou a verdade. Quando achar que tudo está perdido, que tudo está morto, eu sou a vida. Eu vou um pouco mais além. Ele vai dizer: quando estiver fome, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quando estiverem agora sem rumo, sem saber para onde ir, Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor que apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Jesus estava dizendo: quando estiverem vivendo uma vida escura, eu sou a luz do mundo. Ou seja, no Evangelho de João, ele revela como grande eu sou. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas Deus manda te dizer que ele é o grande eu sou. Se as portas se fecharam, ele é a porta. Se tem fome, ele é o pão vivo. Se tem sede, ele é a água da viva. Ele está aqui hoje nessa noite, e se você crê, você pode sair daqui diferente nessa noite.
Eu sinto ele desde o começo do culto. Eu vou dar lugar. Aqui é a Assembleia de Deus, é a igreja pentecostal. Ou seja, igreja pentecostal, ela adora e Deus opera. Igreja pentecostal, ela louva os hinos da harpa e Deus opera. Igreja pentecostal, não importa como que ele chega, se é arrebentado, se é destruído, mas ele levanta a tua mão e adora a Deus. Deus de guerra, aleluias. Olha só que interessante, olha aí, ó. Ele já tem gente que já está sentindo ele aí. Você não entende, nós temos, sabe o que a igreja tem que entender? A igreja tem que entender. Certo dia um irmão chegou para mim e falou: pastor, mas Deus não é surdo, por que vocês gritam tanto? Eu falei: porque na Bíblia que eu li, Deus operou no meio de muitos gritos. Aonde, pastor? Deus falou: se eu quiser, eu derrubo a muralha, mas o povo vai ter que gritar para a muralha de Jericó cair. Ou seja, não é à toa, se ele não gostasse de adoração, não, os serafins não ficariam em volta do trono 24 horas por dia, os anciãos prostrados, dizendo: santo, santo, santo. Ou seja, eu cresci na igreja pentecostal e eu sou pentecostal, e a Assembleia de Deus é uma das maiores potências pentecostais. Sabe por quê? Porque a Assembleia de Deus não é só barulho. A Assembleia de Deus tem palavra. A Assembleia de Deus não é só barulho, nem só palavra. A Assembleia de Deus tem um Deus que manifesta no meio da igreja e opera milagres. Talvez você chegou aqui hoje precisando de algo de Deus. Então, meu irmão, quer um conselho? Levanta a tua mão, solta o teu braço, levanta, abre a tua boca e glorifica o nome dele. Pode adorar, porque ele está aqui. Pode adorar, porque ele está. Vamos para o texto. Vamos aplicar o texto. Eu costumo dizer, eu já li a Bíblia muitas das vezes, e é tão interessante que promessas, as maiores promessas, elas nascem em meio à dor. Prova na Bíblia, pastor? Provo. Adão e Eva, vou provar lá no começo. Acabaram de comer da árvore do conhecimento. Perderam a vida eterna. Foram expulsos do Éden. O homem agora tinha que trabalhar. Imagina agora. E a mulher sofreria dores para dar à luz. Mas é interessante que mesmo em meio à dor, Deus ele lança uma promessa. Nasce uma promessa. Que promessa é essa? Está doendo. Vocês vão sair do paraíso. Mas ele vai falar: do ventre da mulher nascerá um, que a serpente ferirá o calcanhar, mas ele esmagará a tua cabeça. Em meio à dor vem a promessa messiânica. Segundo, o povo já estava há meio milênio exilado no Egito. A dor era profunda, adorando aos outros deuses, servindo a um povo que adorava outros deuses, vivendo uma vida de escravo.
Mas, em meio à dor, Deus levanta um Moisés e lança uma promessa sobre o povo, que iria tirar o povo do Egito, iria colocar numa terra em que mana leite e mel. Promessas grandiosas nascem em meio à dor. Não são todos que têm a honra como a honra de Jeremias. Ainda no ventre recebe uma promessa, não. Tem muitas pessoas que nascem, chegam na igreja. Uma promessa todos já têm. Que promessa que é essa? Eu vou preparar um lugar, mas em breve eu os voltarei e os levarei para mim mesmo. Essa é a maior promessa da igreja. Mas em meio a uma grande dor, em meio a uma perda, em meio a um ambiente catastrófico, muitas das vezes Deus se revela a nós e lança uma promessa. Lança a promessa de uma libertação de um filho para uma mãe ou para um pai. Lança a promessa que vai levantar um ministério. Ou seja, quando achamos que está tudo perdido, quando a dor toma conta, Deus se revela e lança uma promessa sobre as nossas vidas. Mas sabe o que é interessante? A promessa nasce, mas muitas das vezes as pessoas morrem e não veem a promessa se cumprindo. Que isso, pastor? Tem uma música que eu canto que fala que quem tem promessa não morre. Essa exegese aí está errada, porque na minha Bíblia vai dizer que muitos saíram do Egito debaixo da promessa, mas daqueles que saíram, somente 2 entraram, o resto morreu. Números capítulo 13, capítulo de número 14. O povo chega agora, os espias são enviados, e quando os espias voltam agora de lá, eles voltam murmurando. Capítulo de número 13 de Números. E quando eles voltam de lá murmurando, no capítulo de número 14, Deus agora ele lança uma sentença. Ele vai dizer que aqueles que têm mais de 20 anos, que saíram do Egito debaixo da promessa, morrerão em meio ao deserto. Números capítulo 14, se eu não me engano, versículo 4. E ele vai um pouco mais além, ele vai dizer, e a caminhada que era de 40 dias, agora ela vai, cada dia representará um ano. Números capítulo 14. Se era 40 dias, virou 40 anos. Por quê? Me pergunta, por quê, pastor? Porque o povo saiu de lá com uma promessa, mas para a promessa se cumprir, algo tem que nascer. Algo tem que ser gerado. E algo não foi gerado no coração, porque eles olharam para o inimigo, olharam para os povos e falaram, são povos muito fortes e muito numerosos. O Senhor tirou nós de lá do Egito para morrermos aqui, na mão desses homens cananeus. Ou seja, o povo começa a reclamar, porque eles até tinham promessa, a promessa nasceu lá no Egito, mas para a promessa se cumprir, tem que ser gerado algo dentro de mim e dentro de você. Que algo que é esse? Jesus ele vai dizer que quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Esse crer, no grego a palavra é pisteu, que significa confessar a verdade como a verdade, confiar. Se eu tenho uma promessa e eu não confio, a promessa não se cumpre e eu morro sem ver a promessa.
Mas o propósito de Deus não é que você morra sem ver a tua família se convertendo. A promessa de Deus não é que você morra sem Ele levantar o teu ministério. A promessa de Deus não é que você morra sem Ele cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu, não. Ele quer que algo seja gerado dentro de você. Ou seja, a confiança ou a fé, como já foi falado aqui hoje pelo pastor, sobre a fé, ou seja, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é vão de Deus. Ou seja, é interessante que a salvação ela vem pela fé. E é interessante que Hebreus capítulo 11, versículo de número 4 vai dizer que sem fé é impossível. Eu posso ter promessa, mas algo tem que ser gerado dentro de mim para que eu possa viver a promessa. E hoje, nesta noite, Deus me trouxe aqui, para te dizer que algo vai ser gerado. Porque quem aqui tem promessa, levanta a mão. Deus já prometeu. Quem aqui tem promessa? Eu tenho promessa que eu vou ser próspero. Eu tenho promessa que Deus vai mudar a minha história. Eu tenho promessa que Deus vai libertar os meus filhos, vai libertar as minhas famílias. Eu carrego promessas sobre a minha vida, mas eu não posso morrer sem que essas promessas se cumpram. Não, então algo tem que ser gerado. Que algo que é essa? A fé, a confiança. Vivemos na igreja do século 21, a igreja que tem uma fé morta. Porque minha mãe me falava que nos hinos da harpa, quando ela se converteu há 60 anos atrás, nos hinos da harpa, o pastor não precisava nem orar, câncer pulava para fora. No meio dos hinos da harpa, pastor, as irmãzinhas começavam a louvar, minha mãe falou, não tinha nada, era só um pandeiro e uma sanfona. Mas no meio dos hinos da harpa, Deus começava a batizar com o Espírito Santo. Deus começava a curar os enfermos. Deus começava, aí o que acontece? A geração que já não vê mais o milagre. Me converti e voltei, fiz uma aliança tem 10 anos atrás. Pastor, você viu algum milagre acontecer? Eu não vi ainda nenhum paralítico andar. Não vi nenhum cego enxergar. Aí Deus falava em meu coração, porque algo precisa ser gerado novamente dentro da minha igreja. A igreja é dele. E eu quero ir para a conclusão. Sem fé, promessa não cumpre. Deus pode mandar um anjo para falar contigo aqui hoje. Mas se você não tiver fé, quando chegar ali, como o povo de Israel, perto do momento de entrar, eles espiam e olham. Eles tinham promessa, mas não tinham fé. Voltam murmurando e atrasam a promessa. E como uma promessa nasce em meio a uma grande dor, a fé também ela nasce em meio a uma grande dor. Em meio ao momento mais difícil de nossa vida, uma fé começa a ser gerada dentro de nós. Em meio à dor, pastor, em meio à dor. É em meio à dor que Jó levanta as tuas mãos e fala: bem sei eu que o meu Redentor vive. É em meio a uma grande dor, todos trancados, 120 pessoas no dia de Pentecostes, chorando o luto, vendo agora que Jesus já tinha ressurgido, já tinha retornado, já tinha acontecido a sua ascensão ao seu trono.
Mas eles estão lá, porque ele mandou ficar em Jerusalém. E de repente, um vento impetuoso toma aquele povo. Eles tinham confiança. Essa confiança foi gerada em meio à dor. E essa fé, ela já está sendo gerada, já nasceu dentro de mim e dentro de você. Mas agora nós precisamos pôr ela para fora. Nós precisamos agora conceder, dar luz a essa fé que está sendo gerada dentro de nós. Conjecturando como uma mulher agora, em meio à sua gestação. No primeiro mês, muitas nem sabem que estão grávidas, não é verdade? No segundo mês, começa já a vir alguns sintomas. No terceiro, ela já começa agora a ver que o corpo está mudando. Passa-se o quarto. E é interessante que cada mês de gestação, a mulher vai sentindo mais. Até que chega no 8º mês, as contrações, dores fortes, a criança chutando, mexendo para um lado e para o outro. Chega o 9º mês, a hora chegou da mulher dar à luz. As dores são intensas. Só quem teve parto normal sabe. Eu acompanhei o da minha esposa. Que agonia. A dor é insuportável. Mas ela supera. A dor é forte. Mas ela suporta. Muitas desmaiam e acordam novamente. Mas elas estão ali. Entenda algo. Essa fé que está dentro de você, ela vai nascer em meio a uma grande dor, como a gestação. A contração é forte. Entenda então algo. Quando o momento de grande dor vem, círculo de oração, é porque Deus está falando para vocês, chegou o tempo de vocês porem esta fé grandiosa para fora. É Deus falando, chegou a hora da minha igreja viver o milagre. A sala de parto, a mesa de cirurgia já está preparada. O obstetra, o médico dos médicos já está ali, dizendo, chegou a hora da minha igreja começar a viver milagres novamente. Hoje é culto de ação de graças. Hoje é culto a qual nós estamos se alegrando. Mas Deus está falando, eu quero que a minha igreja se alegre mais ainda. Como? Quando aquela fé genuína ser gerada, ser agora colocada para fora, e que os milagres e as promessas venham acontecer. Hoje aqui é o cenário. O dia do cara chegou, o dia de dar luz. Dez dedos de dilatação, contrações agora de segundos em segundos. Essa é a hora da mulher dar à luz. A dor é insuportável. Mas sabe o que o médico ele chega para a mulher e agora fala, já está com 10 dedos. As contrações já estão vindo de segundo em segundos. Então a hora é essa. Só que o médico ele pede para a mulher fazer uma coisa. O que ela pede? O que ele pede para ela fazer? Força. Em meio à grande dor, me prova na Bíblia, pastor, provo. Josué assume o chamado de Moisés. A irmã falou aqui já hoje nessa noite. O que Deus falou para ele? Josué,
Não te mandei eu? Capítulo 1. Esforça-te. Mas, Senhor, estão muitos duvidando de mim, eu acho que eu não sou capaz. Deus está falando, esforça-te, Josué, esforça-te, em meio à dor, em meio à grande dor, em meio à perseguição, em meio às dores, em meio à nossa vida cotidiana. Deus pede uma coisa para nós, para que essa fé seja gerada. Que o que Ele pede? Deus está falando, esforça-te, porque o milagre vai nascer, o milagre vai acontecer, uma nova fé vai ser gerada. Deus está falando, esforça-te, porque as promessas de Deus sobre a tua vida vão se cumprir. Quem tem promessa, já levanta a mão nessa noite e manda um brado de glória para o alto, porque é Deus falando para você: rei, eu sei que está doendo, mas tenha força, esforça-te que essa fé vai ser gerada. É Deus falando para você: está difícil, as portas se fecharam, a rotina, o cotidiano, o cenário não é bom, mas Deus está falando para você: esforça-te, esforça-te, coloque essa fé para fora hoje, porque fé gera milagre, e milagre é sinal que Deus está cumprindo aquilo que Ele nos prometeu. Quem tem promessa começa a adorar. Quem tem promessa já fala: Deus, faça como Isaías, eis-me aqui, eis-me aqui. É Deus falando, se coloque de pé, se coloque de pé, vamos encerrar. Iria andar a mandar a braçúbia. Dor. A dor é tanta, pastor. Meu Deus. As portas financeiras se fecharam. As portas de emprego se fecharam. A dor é tanta. O meu ministério, pastor, caiu. Não tem mais jeito. A dor é tanta. Eu estou perdendo a minha família. Eu estou perdendo tudo. Mas Deus manda eu te dizer: você carrega uma promessa. E essa força hoje ela tem que vir de mim e de você. Deus está falando: esforça-te. Essa fé tem que nascer. Pastor, minha fé já nasceu, mas nasceu morta. E Jesus, Ele fala: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É você olhando agora: pastor, a vida já não tem mais jeito, já morreu, os meus sonhos já morreram, os meus projetos já morreram, o meu ministério já morreram, a minha família já morreu, eu já não tenho mais ânimo, expectativa de vida nenhuma. Mas Jesus manda te dizer que aquele que crê, aquele que se esforça, bota a fé para fora, ainda que nasça morto, ele viverá. É um culto aqui hoje profético. É para você que entrou aqui hoje desesperançoso, entristecido. Deus manda te dizer: ainda que morra, viverá. É só para quem crê. Eu estou pregando é para quem crê. É para aqueles doidos varridos igual eu. É igual eu. Aqueles que andavam, eu não tinha expectativa nenhuma de vida. Para mim eu iria morrer lá no meio do Comando Vermelho, lá nas favelas do Rio, com um fuzil pendurado no braço. Mas não, uma fé foi gerada dentro de mim. Eu falei: eu não quero mais isso. Deus falou: é isso que eu queria. Vou fazer de ti um grande pregador da palavra e te levar para os quatro cantos dessa terra. Entenda algo: essa fé ela vai nascer, mas você tem que se esforçar. Eu estou pregando aqui hoje, não é para crente covarde, é para crente que ainda acredita que tem promessas e que as promessas hão de se cumprir. Eu estou pregando é para um círculo de oração fervoroso, é para um círculo de oração que quer viver milagre, é para jovens que querem influenciar, é para homens e mulheres que querem ser canal de bênção, testemunho vivo aqui na terra. É para quem quer desfrutar milagre. Tem alguém aqui hoje em nosso meio? Deixa eu ver se tem alguém. Deixa eu ver. Eu já estou vendo aqui, ó. Eu já estou vendo crente com a mão pro alto. Eu já estou vendo crente que tem promessa. Eu já estou vendo. Talvez você chegou aqui hoje arrebentado,
Mas Deus falou: põe força, que essa fé, que esse milagre, ele vai ser gerado nessa noite. Arabandaia súbia. Tiriandarabandere súbia. É Deus falando para você: se você quiser, você pode sair daqui hoje com a tua bênção, com o teu milagre no colo, e falar para o pastor, daqui 1, 2 meses, vir aqui na frente e contar o testemunho: pastor, um milagre aconteceu na minha casa, na minha família, no meu emprego, no meu ministério. Eu quero contar, eu vou contar. Cadê aqueles que querem contar testemunho? Cadê? Eu estou pregando é para quem quer. Eu estou pregando é para quem quer. Você que acha que já está tudo certo, pode ficar quietinho. Mas você que tem promessa, e essa agora, e necessita que essa promessa venha se cumprir. Feche os teus olhos. Ramandarabraçu. A presença dele é grandiosa aqui. O ambiente já se tornou um ambiente de milagre, só para quem crê. Eu sou desses doidos, por quê? Porque eu cresci pequenininho dentro da igreja, vendo milagre acontecer. Não importa o cenário, Deus pode fazer o milagre. Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos. Um ato profético. É só para assembleiano louco igual eu, que acredita. Começa a pensar agora, lá na onde você precisa que Deus opere o milagre. É na vida do teu esposo, dos teus filhos, é no teu ministério. É para você que eu vim pregar aqui hoje. Eu quero que essa fé nasça aqui hoje dentro de você. Lá onde tem te causado dor, é lá. Eu vou orar. E você também vai orar. E se você tiver fé, você vai viver e testemunhar esta oração que você vai orar aqui agora, neste momento. Senhor Deus Pai, Deus querido, Deus maravilhoso, neste momento, ó Pai, cada um aqui hoje, ó Pai, está elevando seus pensamentos em meio ao teu campo de batalha. Sabemos, ó Pai, que em meio à dor, essa fé, ela é gerada. Então, Deus, aonde agora tem um coração contrito, quebrantado, aonde agora, ó Pai, os pensamentos estiverem agora, ó Pai, ligados no trono da tua graça, aonde, ó Pai, estiver uma pessoa agora orando e falando: Deus, para mim é impossível, mas o Senhor pode fazer. Visita agora este campo de batalha. Vai de encontro. Eu já posso ver, ó Pai, o barulho dos teus passos. Eu já posso ouvir, ó Pai, corrente se quebrando. Eu já posso ver, ó Pai, porta se abrindo. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nós oramos aqui hoje nessa noite. Entre em meus cativeiros, entre em meu campo de batalha e gera um milagre em meio às vidas presentes aqui hoje nessa noite, em nome de Jesus. E aquele que crê, levanta a mão agora neste momento e comece a adorar a Ele. Quem tomou posse desta palavra? Quem tomou posse desta palavra? Aleluia, guarde, Deus tem muito mais para fazer em nosso meio. Você que está em sua casa nos acompanhando pela página da igreja, guarde esta palavra. Deus tem muito mais a falar em cada coração. Meus irmãos, não posso deixar de encerrar esse culto sem antes de fazer este apelo. Tem alguém que quer viver o sobrenatural de Deus. Pastor, cansei já desta vida. Eu quero um novo de Deus. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Vamos orar pela sua vida. Pastor, cansei. Quero viver uma vida sobrenatural a partir de hoje. Quero tomar uma posição.
Eu quero viver o novo de Deus para a nossa vida. Tem alguém que se afastou dos caminhos do Senhor e hoje você quer retornar? Tem alguém? Louvado seja o nome do Senhor. Alguém que ainda não aceitou Jesus como Salvador e hoje, meus irmãos, quer aceitar Jesus como Salvador? Tem alguém nessa noite? Glória a Deus. Se não tem, que Deus lhe dê uma outra oportunidade. Meus irmãos, se assente 5 minutinhos, por favor. Nossa manina vai estar louvando o nome do Senhor e nós estaremos recolhendo as nossas contribuições para a manutenção do nosso templo. Então você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, dizimo com alegria, oferte com alegria. Após a bênção apostólica, os irmãos permaneçam em seus lugares, que os nossos obreiros estarão servindo para os irmãos um bolo ungido ali, irmãos, tá? Um salgado abençoado, debaixo de oração, e você será abençoado em nome de Jesus, amém? Nossa manina vai estar louvando o nome do Senhor, e você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, dizimo com alegria e oferte com alegria nesta noite. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Com a permissão do pastor, peço à igreja para se colocar de pé, para estar louvando juntamente comigo. E também não posso deixar de parabenizar o pastor essa noite, amém? Que se hoje eu também estou de pé, foi por causa de muitas orações dele, amém? E eu amo e louvo a Deus pela vida de vocês, viu? E sabe que assim como a vida de minha vida fica nas mãos de vocês em oração, eu também aprendi a colocar a vida de vocês em minhas orações, amém? Glória a Deus. Aleluia.